Olá pessoal, hoje nós vamos falar então da semana 2 do PET 4, né? E o eixo temático é verdade e validade. Vamos ver então o que nos foi preparado essa semana, né? O título do texto é O Eu no Mundo. Vamos então iniciar a nossa leitura, você pode acompanhar aí no seu PET. Quem sou eu? Quando nos fazemos esta pergunta, é necessário considerar uma gama de fatores. O que é uma gama? Né? Uma variedade de fatores que participam do nosso processo de formação e evolução enquanto seres existentes no mundo. Existir no mundo para Heidegger, ou seja, então nós vamos falar sobre quem sou eu, sobre a reflexão sobre o eu no mundo, a partir do filósofo Martin Heidegger. Existir no mundo para Heidegger, olha só, né? Os erros do Pet. Vamos voltar aqui. Para Heidegger, o ser humano é essencialmente possibilidade. Ele pode no ser escolher-se e conquistar-se ou se perder. Ou seja, não conquistar-se, ou conquistar-se só aparentemente. Ainda segundo ele, sendo sempre eu, o poder ser humano é livre para autenticidade e inautenticidade, ou ainda para um modo de indiferença. O que ele está querendo dizer nesse parágrafo é que o ser humano ele pode ao mesmo tempo se transformar naquilo que ele quer ser ou não, né? Ou ficar indiferente, não quer saber de nada, né? Então é por isso que ele é essencialmente possibilidade. Todo ser humano, todo ser, ele é uma possibilidade de se tornar um ser diferente. Portanto, desde o nosso nascimento, estamos inseridos em um determinado contexto social, do qual temos as bases iniciais do nosso processo de formação, adquirido pela cultura, e desenvolvemos ao longo do tempo uma espécie de crivo. Crivo quer dizer uma espécie de razão, de valorização, onde determinamos o que é presente em nosso eu e o que torna-se um composto interno de nossa consciência. Ou seja, aos poucos, desmistificamos a nossa existência. Tornamos conscientes de nós mesmos, reconhecemos nossas fragilidades e capacidades e, na liberdade, nos definimos como seres no mundo. O que ele está querendo dizer é que nós nascemos em um lugar determinado, né? Cada um nasceu na sua cidade, na sua família e não escolheu isso. E aos poucos a gente vai transformando a nossa existência e vai começando a compreender ela um pouco mais. Mas no começo, nós somos jogados no mundo como se fosse um acaso. Isso para Heidegger, né? Mas o processo não é tranquilo como parece. Qual o processo? O processo de compreensão da vida, né? De desmistificação da vida. Percebemos isso quando questionamos as coisas boas e ruins que acontecem em nossas vidas, o nosso progresso e retrocesso em nossos projetos particulares e o êxito ou falha no relacionamento com o outro. O que ele quer dizer é que o fato de você compreender a vida não é tranquilo como parece, né? Não é fácil. Por quê? Ora, é só você olhar para a vida que você vai perceber que a vida é extremamente complexa e extremamente injusta. Se ela é injusta, isso quer dizer que não existe uma razão que guie, por exemplo, o fato de uma pessoa dar sempre certo e outra pessoa dar sempre errado. Porque a vida é cheia de possibilidades que você não controla. Para o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, o ser humano é condenado a ser livre. Olha só que interessante. Ele não pode não escolher, ele é sempre livre. Ele é livre mesmo quando ele não quer. E a liberdade reside, ou seja, está em escolher e acertar as consequências de nossos atos. Então, para o Sartre, você escolhe, e ao escolher, você vive com responsabilidade quando você fala: não, foi escolha minha e agora eu assumo as consequências. Portanto, somos responsáveis pelo nosso eu no mundo. Só existirão interferências externas se nós escolhermos que existam. E é claro que isso não é assim, né? Isso é um delírio. Por quê? Ora, você por acaso escolheu estar em casa agora, estudando em casa? Não, né? Só existirão interferências externas se nós escolhermos que existem. É lógico que não. Isso é um delírio.
É claro que em um convívio social, como vivemos, estamos presos a esquemas pré-determinados que muitas vezes subjugam a nossa capacidade, geram angústia em nosso ser e, se permitirmos, nos condiciona a vontade externa. O que ele está querendo dizer é que você tem regras de sociedade que você tem que seguir, mesmo que você não queira, né? E esse negócio aqui de nosso ser se permitirmos nos condiciona a vontade externa, isso quer dizer assim, se você permitir que outra pessoa, ou seja, uma vontade externa, tome suas decisões, ela vai tomar, certo? O pensamento crítico nos possibilita uma rota de fuga destes conceitos pré-determinados, através da análise detalhada de nossas vontades, desejos e objetivos e traça uma rota de ação para termos o máximo de domínio de nossa existência. Mas é uma tarefa árdua, ou seja, difícil, em um processo lento, gradual e seguro. Mas ser autêntico tem um preço. Requer abrirmos mão de ideias e situações cômodas e agir para nosso crescimento enquanto pessoas. Então, a primeira coisa, né, que eu posso falar sobre isso aqui é que ele está dizendo que você tomar as rédeas da própria vida, ou seja, você guiar a própria vida, é uma coisa muito difícil e complicada. Outra coisa que eu queria dizer para você é sobre isso aqui que ele colocou entre aspas, que ninguém sabe onde é, né? Porque ele não citou. Então é um processo lento, sim, é verdade, porque você vai levar a vida inteira para conhecer a própria vida e nunca vai conseguir conhecer ela inteira. Gradual, porque a partir de que você vai crescendo, você vai criando experiência, né, das coisas que você passou. E seguro. E seguro não, né? Nunca foi seguro, porque o fato de você ter feito uma coisa 10 vezes não quer dizer que ela vai funcionar na 11ª. E é lógico que se ele está falando de Sartre, jamais ele poderia ter colocado seguro aqui. É tudo uma insegurança, é tudo uma possibilidade. São erros, né, do nosso autor, do Pet, que a gente tem que apontar como bom filósofo. Conhece-te a ti mesmo é uma das frases mais conhecidas da filosofia, né? É você que estudou um pouquinho de grego comigo, sabe que é assim que escreve, né? Gnosi se auton. Conhece-te a ti mesmo, ok? É um termo escrito no pórtico, ou seja, no portão de entrada do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. Portanto, é do oráculo de Delfos, no século IV a.C. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, expressa, segundo Sócrates, que para conhecer e entender a realidade, bem como viver e dominar os seus segredos, o primeiro conhecimento que devemos buscar é o autoconhecimento. A partir daí, saberemos o que investigar no mundo para ter pistas do que nos conduziria à realização de nosso ser. O que está acontecendo aqui é que ele fez uma sugestão socrática para o problema do eu no mundo. Onde que você começa a compreender o eu no mundo? A partir do momento em que você conhece a si mesmo. E só depois passa a conhecer que lugar que você ocupa no mundo. René Descartes, em sua obra Discurso do Método, não é sobre o método, está errado aqui, Discurso do Método, afirma: passei a não crer com muita firmeza em nada do que fora inculcado, ou seja, colocado na minha cuca, por influência da exemplificação e do costume. E deste modo me libertei de inúmeros erros que podem obscurecer a nossa lucidez. Ou seja, ele determina os seguintes princípios para a descoberta das coisas em si da seguinte forma. O que ele está querendo dizer aqui é que ele vai duvidar de tudo para tentar estabelecer uma certeza segura, né? Se você quiser saber mais sobre isso aqui, vê a minha aula sobre Descartes, eu vou deixar sugerida aqui em cima. Então esse é o método que o Descartes põe, né? Primeiro passo, ser cético, ou seja, duvidar de tudo e não tomar nada como certo até que haja evidência de que realmente seja certo. 2. Dividir os problemas em dificuldades menores, né? Para depois resolver o problema maior. 3. Ordenar os problemas do mais simples ao mais complicado, até que não existam mais problemas, e sim evidências, conclusões. E 4. Enumerar e revisar as conclusões. Daí a pergunta: o que é a marca do seu eu no mundo? Você sabe quem realmente é? Isso aqui é uma pergunta retórica, porque nem o autor do Pet sabe quem ele é, né?
segundo esses autores aqui, né, o Heidegger, o Sartre e o Sócrates, você tem uma tarefa difícil para realizar, que é descobrir quem que você é no mundo, né? Se você não descobrir quem você é, provavelmente ou você se suicida, ou você espera morrer e não faz mais nada na vida, ok? Vamos então para as atividades. Antes disso eu quero dizer o seguinte, que não quer dizer que esses autores estejam certos, né? Porque, lógico, se você acredita em Deus, você sabe muito bem que Ele tem um plano para você e que quem você é no mundo, você é alguém que Deus colocou para realizar esse plano, ok? Agora, né, feita aí a minha pregação, vamos seguir as atividades. A questão 1, gente, olha só, tá pedindo para você interpretar uma frase que está escrita errada e com uma imagem que não dá nem para ver. Então, não precisa fazer essa questão. Eu não posso exigir que você faça algo com base num pedido de um exercício errado, né? Seria imoral da minha parte. Pula para o 2. Questão 2. Sobre o termo conhece-te a ti mesmo, na filosofia de Sócrates, aplicado de forma efetiva, ou seja, verdadeira, né, real, sobre o cotidiano, pode-se afirmar. O nosso autor do PET não é bom de gramática. 1. O autoconhecimento aprimora nosso senso crítico e passamos a entender sem ilusões a realidade ao nosso redor. Então, esse está certo, né? Um pouquinho. 2. Faz-nos assimilar passivamente as opiniões externas e aplicar no cotidiano da vida tudo que nos é sugestionado. Errado. Toda vez que em filosofia estiver a ideia de ouvir passivamente, isso está errado sempre. A filosofia é sempre uma filosofia da atividade. 3. Nos traz a apuração crítica na qual analisamos todos os conhecimentos assimilados e nos provoca sempre mais o nosso aprimoramento pessoal através do senso crítico, né? Então essa também está certa. E a 4, induz-nos ao crescimento pessoal, analisando toda a estrutura externa a nós para alcançarmos uma liberdade inicialmente possível. Então tá certo, né? A ideia de conhecer a si mesmo nos faz também analisar a nossa estrutura externa para que a gente possa começar a ter uma liberdade. Então a resposta correta é a 1, a D, né? A 1, a 3 e a 4. Questão 3. Ao abrir nossas redes sociais, percebemos uma publicação inusitada que nos traz uma notícia impactante para o nosso dia a dia. Inicialmente, utilizando o método cartesiano, devemos proceder da seguinte forma. Professor, qual é o método cartesiano? Esse aqui, né? Esse aqui. Esses 4 pedaços, esses 4 pontos. Vamos ver. Acreditar na publicação, pois foi postada por alguém de nossa inteira confiança, logo é verdadeira. Claro que não, porque mesmo que uma pessoa for de nossa confiança, ela pode também estar errada. Então tá errado essa. B. Entender o contexto da publicação e postar aos demais para a ampliação do conhecimento. Não, né? Porque o fato de você entender a publicação diz só que você sabe ler, não é mesmo? Então, essa também está errada. C. Checar a veracidade em todos os aspectos da publicação, observar se a fonte de origem é confiável, verificar a data e outras fontes confiáveis de notícia. É essa mesmo, né? A letra C. E D. Checar a veracidade, observando apenas os aspectos da publicação que nos interessam e observar se a fonte de origem é popular. Então, né? Aqui está errado os aspectos de publicação que nos interessam e fonte de origem popular, essa está errada. Letra C. Muito bem, gente? Então, até a semana que vem com a semana 3. Um abraço.